Ele é médium, isso eu não tem como duvidar, ele tem mediunidade. Sim. Mas a energia dele, ele é uma pessoa tão ruim que ele não atrai nada de bom pra ele. Ele não tem como curar ninguém. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Os espíritos bons, eles precisam de médiums bons, de pessoas boas. A Ana é espírita. Criada em uma família espírita, convicta dos poderes mediúnicos de João Teixeira de Faria. Até hoje. Na hora que eu entrei na sala, ele fechou a porta e trancou. Eu achei muito estranho. Aí ele deu a entender que seria um passe, um trabalho espiritual, alguma coisa assim. E aí ele me colocou de costas e começou a fazer nas minhas costas, assim, vinha, como se fosse uma massagem mesmo. O que não a impediu de buscar justiça. Ela é uma entre as 319 mulheres que já procuraram as autoridades para denunciar os abusos do médium mundialmente conhecido como João de Deus. Ele foi descendo a mão, aí vai mão pra frente, mão pra trás. Eu comecei já a sentir a mão na frente, já fiquei meio assim. Nada, ele foi botar a mão na minha bunda. E eu achei aquilo muito estranho, aí eu virei. Quando eu virei, ele já tava de calça aberta. E eu me assustei, é a última coisa que eu poderia esperar na minha vida. Porque aquele homem ali, pra mim, ele não tinha nem sexo, sabe? E ele meio que forçou a minha mão pra botar no órgão dele, pra que eu masturbasse mesmo. E eu não sabia o que fazer, e eu fiz. Um ano depois do caso envolvendo o líder religioso vir à tona, ele que é alvo de 13 denúncias relacionadas a 57 vítimas, as investigações avançaram. Revelaram novas suspeitas que ultrapassam os graves crimes sexuais que podem ter sido cometidos ao longo dos últimos 45 anos. Todos sempre negados pelos advogados de João de Deus. No Ao Ponto desta segunda-feira, a gente conversa com a editora adjunta de Sociedade, Cristina Fibe, que foi a primeira jornalista brasileira a investigar os abusos atribuídos a João de Deus. Ela esteve em Abadiânia recentemente, conversou com vítimas, autoridades e moradores da cidade que atraía milhares de pessoas todos os dias. E agora conta o que viu nesse último ano. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo. Está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Cristina Fibe, há um ano você participou de uma apuração que desvendou a história de 12 mulheres que denunciavam abusos cometidos pelo então médium mais famoso do Brasil, o João de Deus. De lá para cá, o que se descobriu para além disso? Foi instaurada uma força-tarefa pelo Ministério Público de Goiás e pela Polícia Civil do Estado, que é o estado onde fica, a casa de Dom Inácio, onde o médium atendia. E a força-tarefa foi motivada pelas denúncias à imprensa dessas 12 mulheres que toparam falar sobre o que tinha acontecido. Nessa força-tarefa, o que se viu é que havia mulheres do país inteiro dizendo ter sido abusadas. Foram, até hoje, em um ano de força-tarefa, foram 319 mulheres que procuraram o Ministério Público, e são mulheres que dizem ter sofrido abusos desde 1973 até 2018, quando ele foi preso. Deus está no centro de uma grave denúncia. Menos de 10 dias depois da imprensa ter publicado os relatos dessas mulheres, isso foi num final de semana de dezembro, o programa Conversa com o Bial trouxe algumas das mulheres, e o jornal O Globo também. Isso foi num final de semana. Na segunda-feira, o Ministério Público e a Polícia Civil começaram a fazer essa força-tarefa. Ele foi preso, se entregou porque ele ficou alguns dias sumido. Ele foi preso no domingo seguinte, dia 16 de dezembro, está prestes a completar um ano. Está preso preventivamente desde então, mas ele nega ter cometido qualquer um desses abusos. O que o Ministério Público fez foi, então, eles têm essas 319 denúncias, eu acho que quase 200 delas já estão formalizadas, ou seja, as mulheres já prestaram depoimento diante de uma promotora ou um promotor. Quando eu cheguei na enfermaria, eu contei pra enfermeira. E ela ficou assim, perdoa. E eu continuei contando. E ela perdoa, me abraçou e tal. Assim, fica quieta. É melhor você parar de falar. Não fala isso pra ninguém, que pode ser pior pra você e pro seu pai. E
desses todos, 57 já se transformaram em denúncias. Então, hoje tem 11 denúncias de crimes sexuais contra o João Teixeira de Faria na Justiça, sendo avaliados e sendo feitos todos os procedimentos cabíveis. Parece que tem 2 sentenças no momento, assim, que já estão prestes a sair. 2 dessas denúncias já estão prestes a ter uma sentença. Agora, Phoebe, a gente está falando aí de pouco mais de 300 mulheres que procuraram a polícia, procuraram o Ministério Público para falar. Mas certamente o número é muito maior e hoje o Ministério Público já tem a convicção de que está diante de um dos maiores, se não o maior caso de abuso sexual do mundo, né? Sim, foi exatamente isso que uma promotora de Goiás me disse, que é o caso provavelmente o maior do mundo, com certeza é o maior do Brasil, provavelmente é o maior do mundo, pela extensão, o espaço de tempo em que isso acontece, são 45 anos, e pelo número de mulheres. As pessoas envolvidas nas investigações acreditam que esse número possa chegar ali ao milhar, porque além do espaço de tempo, ou seja, pode ter vítima ali dos anos 70 que não está viva ou que não se lembra exatamente o que aconteceu, não quer ir falar. E tem muitas vítimas, mesmo as mais recentes, eu conheço alguns casos assim, de vítimas que ainda não conseguem falar sobre isso. Ou porque sozinhas elas não conseguiram, não querem dividir, não conseguiram ainda elaborar o que aconteceu, ou, o que é também gravíssimo, por medo de ameaça espiritual. Não só muitas dessas vítimas tinham medo de ameaça física ali, né, de ser um cara muito poderoso e conhecer muita gente em Goiás, e elas ficavam com medo de falar, mas como essas mulheres quase todas o procuraram em busca de tratamento espiritual, elas acreditam no poder mediúnico do João. Até hoje? Até hoje, sim. Muitas. Então, tem mulheres que, de fato, não falaram sobre o que aconteceu por medo de uma retaliação espiritual, por medo de algo ruim espiritualmente poder acontecer com elas. Para além dos crimes sexuais que são investigados e que compõem esses processos, o João de Deus também responde a outros crimes? Como avançam essas investigações? Olha, a prioridade total do Ministério Público hoje, conforme explicou pra gente o promotor Luciano Miranda Meirelles, é olhar primeiro os casos de abuso sexual. Mas já tem 2 denúncias que envolvem posse ilegal de armas e outras coisas que estão em sigilo, sob sigilo, mas a gente sabe que há casos antigos em que ele foi acusado de homicídio, de exercício ilegal da medicina. É possível que haja outros inquéritos em andamento, voltando a olhar esse tipo de coisa, ou até casos mais recentes, mas ainda nada disso é divulgado, por enquanto, para a imprensa. A gente tem outro universo de vítimas que a gente está viabilizando para oferecer novas denúncias. Não há um prazo certo para que essas denúncias se findem. Vão se findar quando as vítimas pararem de procurar o Ministério Público. O que ocorre é que até hoje tem vítimas procurando. Agora, tem uma questão sobre as prescrições. A prisão dele, logo após as denúncias, se deve a um caso bem recente, justamente pela garantia que ele poderia ser perseguido por aquele caso. Qual é o risco que hoje as vítimas de João de Deus correm de não verem justiça pelos casos serem muito antigos e, portanto, estarem prescritos? É um risco bem alto. Muitas das vítimas estão nesse balaio dos casos prescritos. O que o MP está fazendo é colocá-las como testemunhas. Então, nas denúncias, algumas das mulheres vão para denúncia para a justiça como vítimas e algumas como testemunhas, mas os casos delas ajudam a fortalecer, digamos assim, a acusação. Mas a defesa, de novo, reitera que o João de Deus não tem como se lembrar dessas mulheres, porque ele recebia cerca de 8.000 a 10.000 pessoas por semana, mas que ele não cometeu nenhum abuso sexual. A defesa continua dizendo isso. Phoebe, depois de um ano, você que já conversou com tantas vítimas, o que elas relatam? Qual é o sentimento dessas vítimas um ano depois? Uma história tão dolorosa, né? Algumas guardaram esse segredo, como você disse, 40 anos, né?
Carol, tem histórias das mais tristes. Tem histórias, por exemplo, que eu já ouvi, de irmãs que não sabiam que a outra tinha sido abusada. E ficaram sabendo porque falaram para a família depois da divulgação dos casos. Foram procurar promotoria e etc. Então, porque muitas famílias iam juntas para lá buscar atendimento espiritual. Então, aconteceu, por exemplo, muitas dessas mulheres não tinham contado nem para os maridos. Então, claro que a gente manteve as identidades delas em sigilo, mas também, às vezes, a história é identificável. Você está contando que em março de 2006 você esteve lá com o seu pai buscando tratamento e aconteceu isso, você voltou imediatamente, antecipou a volta, alguém pode perceber que era você, né? Enfim. Conta um pouquinho desse bastidor. Como é que vocês começaram a puxar esse fio da meada e foram chegando nessas vítimas? E é um trabalho delicadíssimo, né? Como é que você aborda uma pessoa para falar de um assunto como esse, né? Carol, é não só um trabalho delicadíssimo, como é um trabalho no qual a minha opinião é que a gente tem muito pouca experiência no jornalismo brasileiro, talvez no mundial, porque é muito recente esse olhar para as mulheres, para as vítimas de abuso, para os abusos sexuais. A visão sobre isso está mudando, né? As não mulheres só no jornalismo, mas na própria justiça. Sim. É difícil para a justiça, né, enfrentar os depoimentos de mulheres abusadas, de jovens, de crianças abusadas. Motica, eu diria até que é difícil para as próprias mulheres. É difícil falar sobre isso, e o movimento atual de anti-silêncio, vamos falar, e por isso que 319 mulheres procuram o MP tanto tempo depois dos abusos. As pessoas às vezes se perguntam, é um comentário muito comum, mas por que essas mulheres ficaram em silêncio? Bom, em primeiro lugar, elas não sabiam que era um movimento de 300 pessoas ou de muitas centenas de mulheres que tinham passado pela mesma coisa. Elas achavam que era com elas. Depois, porque envolve a questão espiritual. Muitas dessas mulheres se culpam. Eu entrevistei uma pessoa que se chamou algumas vezes de idiota na entrevista. Eu fui uma idiota. Então, esse caso, por exemplo, é um caso bem ilustrativo do que essas mulheres estão dizendo que aconteceu com elas. Essa mulher, a Ana, vamos chamá-la de Ana, ela foi em busca de tratamento para o pai dela, que estava com câncer no cérebro, em estado terminal. Muito desesperada, a família inteira. O pai dela, ela me conta, que ele só ficava bem, só conseguia sorrir quando ele estava em Abadiânia. Era onde ele achava um mínimo de leveza e esperança para uma vida que ele já sabia que estava acabando. Quando ela chega lá, uma pessoa a aborda aleatoriamente, ela chama de anjo, dizendo que é para ela evitar ficar sozinha com o médium. Ela não entende aquilo. O médium, cujo apelido é João de Deus, tá lá fazendo o tratamento espiritual de tanta gente, poderosíssimo, amigo de juízes, atrizes. Nunca passou isso pela cabeça dela. Depois de algum tempo lá, ela foi parar na sala do médium. Segundo elas relatam, quando elas chegavam no atendimento coletivo, né, você ficava numa fila e ia recebendo, ficava uns 20 segundos na frente do médium. Para algumas ele falava, vai na sala do médium depois. Ela volta, nesse caso, até era bem cedo de manhã, ela foi para a sala do médium, ela conta que quando ela entrou na sala, ele trancou a porta, ela achou estranho, foi aí que ela começou a pensar que podia estar acontecendo alguma coisa. Ele disse que ia fazer um tratamento espiritual nela. Ela ficou de costas para ele começou a fazer uma massagem, alguma coisa assim. Ela foi ficando petrificada, branca, paralisada, tremendo. Quando ela se vira para ver o que está acontecendo, ele já está com o membro dele para fora. Ele se sentou. E eu tremia. Eu sei que do nada eu já tava ficando fraca, eu fui a idiota que foi sentar no chão, sentar ou ajoelhar. Ele me deu um sorriso, foi exatamente isso que eu te pedi. Agora, voltando um pouquinho, só para entender aqui do ponto de vista da redação, né? Você foi a primeira que viu aqui na redação um relato sobre isso. Isso, o meu envolvimento na história foi o seguinte: eu trabalho na editoria de sociedade, no Globo, que cobre
esse tipo de assunto, de violência contra a mulher. E eu estava um dia numa reunião até, fazendo aquela ronda básica e tal, e num grupo feminista do Facebook, chamado Gangue Rosa, eu vi o compartilhamento de um relato da Zahira, que hoje é conhecida, é uma mulher holandesa, que fez, se não me engano, em maio do ano passado, um relato em inglês, dizendo ter sido estuprada pelo João. Só que isso foi compartilhado em finalzinho de agosto, no Facebook, alguém pescou e colocou num grupo que já é um grupo brasileiro de mulheres. E dentro desse grupo, naquele post, começaram a fazer comentários, hashtag John of God Abuser. Aí uma mulher chamava a outra e falava, olha fulana, aquilo que eu te falei. Quando eu vi, olha fulana, aquilo que eu te falei, parou pra mim de virar só o relato da holandesa ali dentro. Eu olhei e falei, cara, isso tá com cheiro de ser maior. Vamos olhar isso aqui. Além de, naturalmente, um caso bastaria, porque a gente estava falando ali de como o Maltic mencionou, um médium mundialmente conhecido. Ele foi personagem no programa da Oprah. Então, já seria um caso escandaloso, mas dava para sentir nos comentários que era uma coisa com mais gente. Então eu chamei a Helena Borges, nossa repórter. Naturalmente seria uma mulher, enfim, isso foi uma coisa que a gente discutiu muito aqui na redação a partir desse caso, porque foi um caso em que a gente ouviu muitas mulheres. Nós temos preferência por pedir para mulheres fazerem esse tipo de reportagem, porque é melhor para uma vítima, mulher, ela se sente um pouquinho mais confortável no meio de todo esse desconforto de falar sobre isso com uma mulher e não diante de um homem. É mais difícil contar um caso de abuso sofrido de um homem sobre uma mulher para um homem. Então, eu pautei a Helena, ela conseguiu 6 relatos em 48 horas. De mulheres que não se conheciam, de várias partes do Brasil. Então, a gente começou a procurar promotoria, procurar justiça, procurar delegacias para ver o quanto... A essa altura, algum promotor, algum delegado, algum investigador já conhecia indícios de suspeitas? Sim. Uma promotora me disse que ela já tinha ouvido falar, sim, e que foram pessoas que não quiseram denunciar. Então, o caso não tinha ido à frente. Sobre a Badiânia, você tinha antes do caso vir à tona 2.000 visitantes por dia, até 70 pousadas em funcionamento, uma cidade que vivia no entorno dos atendimentos de João de Deus e das pessoas que trabalhavam na casa. O que virou hoje a Badiânia? A Badiânia virou uma cidade fantasma. O que eu entendi na apuração que se seguiu as denúncias foi que, de fato, era uma sensação que a gente tinha antes, mas foi ficou muito mais clara depois, que havia uma rede de silêncio muito forte em torno do João. Tinha muito interesse na cidade para que o João continuasse os atendimentos. O João movimentava absolutamente tudo em Abadiânia. Até tem uma divisão, a cidade... tem uma estrada que passa pelo meio da cidade, que liga Goiânia a Brasília, e eles dizem, as pessoas da cidade dizem que a Abadiânia de baixo é a Abadiânia que não é do João, e a outra parte já teve vários apelidos, Abadiork, States, porque cheio de gringo, era o lado do João. No lado do João, as pousadas, que chegaram a ser mais de 70 pousadas, tinham autorização dele para funcionar. Os taxistas tinham autorização dele para circular. Então, tinha muito movimento comercial, as lojinhas, os restaurantes, que se alimentavam dos fiéis que iam à cidade para ser atendidas pelo João. A casa continua aberta, né? Apesar do João estar preso. Exatamente. Esse é um ponto bem controverso, porque várias das vítimas se mostram bastante indignadas. Eu acho um absurdo. Aquela casa ali funcionando, eu acho um verdadeiro absurdo. A casa de Dom Inácio é basicamente o único local onde essas 319 mulheres dizem ter sido abusadas. Algumas delas ficam bem indignadas que o local esteja aberto. Mas a promotoria de Goiás defende que é um templo de fé, que você precisa ter um olhar para esses fiéis que ainda querem ir lá, e que o elemento principal foi retirado e está preso preventivamente. Então, sem a presença, defende a promotoria, sem a presença
do João na casa, não há ameaça. Então a casa continua assim funcionando. Se antes eram cerca de 2.000 pessoas por dia de atendimento, hoje não chegam a 100, mas as pessoas vão lá. Tem muita gente que acha que vai agradecer as curas passadas, né? Que continua acreditando no poder dele, mediúnico e de cura, então elas vão ainda agradecer. É gente que teve câncer curado, ou doenças, diversas doenças, as pessoas, às vezes há décadas, e as pessoas continuam voltando todos os anos para agradecer, elas ainda vão. E muito gringo, que também a gente não consegue entender se as pessoas não acessaram a informação, mas parece que acessaram. Phoebe, você está escrevendo um livro sobre isso, né? Sim, eu estou escrevendo um livro aqui para a editora da casa, Globo Livros. Então, por isso eu ter ido tantas vezes à Abadiânia, estou fazendo uma pesquisa maior sobre como está o caso. E a ideia do livro, na verdade, é contar desde como o João escolhe a Abadiânia para ser essa cidade que vai girar em torno dele, isso nos anos 70, até ele virar uma celebridade mundial. Enquanto essas mulheres estão contando, segundo elas, aconteciam esses abusos, terminando na prisão, nas denúncias pela imprensa e na prisão e na situação dele hoje. Cristina Phoebe, obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho. Obrigada a vocês, foi um prazer. Valeu, muito obrigado. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio é do Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.